Bom, pessoal, resolvi colocar para vocês aqui agora uma parte bônus dessa matéria, porque na verdade é um assunto que não está muito relacionado à engenharia de software, mas um assunto relacionado a tecnologias de internet. Mas como é uma parte da matéria que eu costumo gostar muito, e eu já trabalhei muito com isso, eu resolvi gravar essa aulinha bônus aqui para vocês, só para a gente resolver uma questão agora relacionada a tecnologias web, da forma que a gente aprendeu até agora, realizando questão discursiva. Então essa foi uma questão da Eletrobras de 2010, da Banca Sergipe Rio, onde ela pediu o seguinte: dois órgãos públicos federais que utilizam plataformas de desenvolvimento distintas desejam trocar informações entre si, por meio de web services. Explique como ocorre esse intercâmbio, citando as tecnologias SOAP, XML e WSDL. Bom, pessoal, é simples a gente saber responder essa questão, desde que a gente conheça essas tecnologias envolvidas. Então vamos lá. O que são web services? Web services são serviços que são executados de forma independente, que tem por objetivo garantir uma interoperabilidade entre os meus sistemas. Então, o web service é uma forma de eu poder prover uma integração entre mais de um ambiente, entre mais de uma plataforma, sem que eu precise me preocupar com qual a tecnologia que foi desenvolvida. Ele é capaz de enviar e receber informações sempre no formato XML. O XML tem como principal premissa ser independente de plataforma, independente de tecnologia, e ele carrega a informação do web service dentro de uma requisição HTTP. Então a gente teria, por exemplo, uma mensagem web service correndo, onde eu teria um cabeçalho HTTP e o corpo da minha mensagem é um envelope SOAP. Então eu tenho a padronização do corpo dessa mensagem para que a informação possa ser enviada e recebida por mais de uma parte. Como forma da interoperabilidade, a gente tem três pontos principais. A gente tem o registrador do serviço, a gente tem o provedor do serviço e o consumidor do serviço. Então, o que seria o registro de serviço? Registro de serviço seria o local, se a gente for pensar, como se fossem as páginas amarelas. O catálogo telefônico não tem lá as páginas amarelas, onde eu busco uma informação e encontro tudo que eu sei, o endereço daquela informação. Então, o registro de serviço é a mesma coisa. É um diretório que ele vai conter informações sobre o serviço. Então, eu consultaria esse meu registro de serviços, quem vai consumir, e aí eu tenho o provedor, ele vai me dizer quem é que provê aquele serviço para mim. Então eu já vou saber quem é a pessoa que eu teria que mandar a minha requisição SOAP para poder atender a necessidade que eu quero. E o consumidor, que sou eu, responsável por descobrir, obter a descrição e poder utilizar um serviço. Quais são as características de um web service? A primeira delas é que ele é baseado em XML. Como ele é baseado em XML, ele tem, por definição, a garantia de ter a interoperabilidade entre mais de uma plataforma. Ou seja, na hora de utilizar um web service, eu não preciso me preocupar com qual é a tecnologia adotada pelaquela pessoa que eu quero fazer o uso do serviço. O baixo acoplamento. Por que baixo acoplamento? Porque o meu web service ele pode ser alterado sem que o meu cliente precise saber que houve uma alteração. Meu cliente continua chamando o meu serviço, eu mudo o conteúdo do meu serviço e ele vai receber essa alteração sem precisar fazer nada. Então ele já tem ali um baixo acoplamento, a mudança não afetaria a funcionalidade dos clientes. Ele pode funcionar de maneira síncrona ou maneira assíncrona. A aplicação que vai escolher qual é a melhor estratégia. O que significa síncrono ou assíncrono? Significa se eu vou esperar a resposta ou se eu vou continuar trabalhando, enquanto isso a resposta vai estar sendo processada e depois ela vai voltar para mim. Dentro de web services, a gente precisa entender três conceitos, que é o conceito de SOAP, o conceito de UDI e o conceito de WSDL. O que é o SOAP, pessoal? O SOAP é o protocolo que é utilizado para poder fazer a troca das informações de uma maneira distribuída, em plataformas descentralizadas. Então, o SOAP é o nosso corpo padronizado. O SOAP é um padrão que é independente de tecnologia, porque ele é baseado no XML, e ele vai possibilitar a comunicação entre mais de um processo diferente, de forma que eu mande, desde que eu mande minha mensagem, dentro de um corpo padronizado, numa estrutura SOAP. E que estrutura SOAP é essa? A estrutura SOAP é o envelope SOAP, que é composto pelo meu elemento raiz, considerado envelope, onde eu tenho as declarações ali de todos os namespaces que vai ser utilizado, que o XML precisa utilizar das informações. Tem o elemento header, que é o elemento que contém informação de controle e processamento. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho que ter informações acerca de autenticação. Então, essas informações elas ficariam dentro do meu elemento header. Ele é opcional, ao contrário do envelope e do body. E o body ele vai conter informação, que é a resposta ou a chamada ou a requisição da mensagem. E aqui eu coloco para vocês um exemplo de uma informação aqui de uma mensagem SOAP, tanto a requisição SOAP
quanto a resposta SOAP. Percebam que ela vai empacotada dentro do protocolo HTTP. Então o HTTP ele carrega essa mensagem no corpo dele. E aqui a situação, a definição é baseada em XML, então eu tenho uma série de definições aqui utilizando o XML. Então o que a gente precisa saber sobre o SOAP? Que o SOAP é o protocolo que vai transmitir aqui o conteúdo das mensagens. WSDL. WSDL é a etapa que vai se preocupar com fazer a descrição dos meus web services. Então WSDL é uma linguagem que também é baseada em XML e que vai fazer com que eu descreva as funcionalidades. O WSDL vai funcionar como um contrato do meu serviço. Então, além de eu permitir que eu descreva, especifique meu serviço, ele vai dizer também como que eu faço para acessar e quais operações e quais métodos estão disponíveis ali dentro do meu WSDL. E como que é a estrutura de um documento WSDL? Ele é dividido em duas partes, a parte abstrata e a parte concreta. A parte abstrata, eu tenho a descrição sobre as informações da interface do meu serviço, e a parte concreta, ela vai definir qual é o protocolo e o endereço onde esse serviço está localizado. Coloquei aqui mais informações só para vocês terem aqui uma informação mais completa sobre o WSDL. E aqui eu coloco um exemplo de um serviço web service. Percebam que essa definição das funcionalidades de tudo aquilo que é provido é definido, é descrito através do WSDL. Então WSDL é o que? WSDL é a linguagem que descreve os meus web services. E por último, o DDI. O DDI é o Universal Description Discovery Integration. Na prática, ele é muito pouco utilizado, mas ele serve como aquilo que eu falei, como se fossem páginas amarelas do catálogo telefônico, contendo ali uma especificação que define um serviço para que eu possa fazer o registro dos meus web services. O DDI, ele funciona como um protocolo para que eu possa descobrir, registrar e integrar os meus web services. Então a ideia dele é que ele funcionasse como um local único, onde eu pudesse consultar e verificar, por exemplo, o seguinte: quero saber quais os serviços web que uma empresa X fornece. Entraria dentro do DDI dessa empresa e veria ali, de acordo com várias classificações, quais são os serviços oferecidos. Geralmente a ideia era que os clientes utilizassem o DDI para poder obter as informações sobre os serviços e obter assim as informações sobre onde estariam esses serviços e como que ela faria para acessar. Por último, para a gente finalizar sobre o web service, a gente acabou de ver a forma de definição de web service é a forma tradicional, que utiliza o WSDL, o SOAP e o DDI. E existe uma outra abordagem arquitetural, que é a utilização do protocolo REST. O que é o REST? O REST, na verdade, ele é uma arquitetura, é um outro paradigma de desenvolvimento. É um paradigma voltado a dizer o seguinte: bom, se eu vou desenvolver o web service, por que eu preciso desenvolver utilizando o WSDL, utilizando o DDI, utilizando o SOAP, se eu já tenho o protocolo HTTP que faz todo esse trânsito de informação para lá e para cá? Então, o REST ele é uma arquitetura que ele diz o seguinte: por que você não utiliza os próprios conjuntos de operações que já existem dentro do HTTP? O HTTP ele já tem um conjunto de operações bem definidas. Ele tem lá o POST, GET, PUT, DELETE. Então, por que eu não faço uso dessas informações para poder desenvolver ali o meu protocolo de serviço web? A diferença do REST para o Web Service é que são abordagens diferentes. No REST eu tenho uma abordagem onde ele é stateless, ou seja, ele não guarda informações de estados, e os meus serviços eles vão ser consumidos através de URLs. Então eu tenho uma URL, essa URL aqui que eu coloquei é uma URL real. Se vocês acessarem essa informação, é como se vocês dessem um select lá dentro da tabela Customer e ela apareceria as informações de todos os clientes na tela. Então percebam que o REST é só uma abordagem arquitetural diferente do Web Service tradicional e ele não faz uso do DDI, do SOAP e do WSDL. Ele é totalmente baseado no protocolo HTTP. Como que foi o espelho de resposta sobre essa questão de Web Service? O espelho dizia o seguinte: que o Web Service é uma solução para integração de sistemas em ambientes heterogêneos, proporcionando um mecanismo de intercâmbio normalizado de dados. Para esse intercâmbio, cada órgão oferece serviços a serem consumidos e pode consumir serviços oferecidos pelo outro órgão. O protocolo utilizado é o HTTP, que simplifica a conectividade, principalmente por questões relacionadas a firewall, proxy, etc. Os serviços oferecidos são descritos pelo WSDL e as mensagens de dados são trocadas utilizando o SOAP, que utiliza o XML como formato de intercâmbio. O que a resposta pedia para que a gente fizesse? Que a gente colocasse qual é o protocolo que trafega a informação e quais são as 3 tecnologias utilizadas dentro do Web Service tradicional: WSDL, SOAP e eu poderia falar ainda, inclusive,
sobre o DDI. Não foi citado aqui, mas o que abundasse a questão não prejudicaria. Bom, gostei de colocar essa questão bônus aqui, porque é um assunto que costuma cair bastante em prova, e só para mostrar para vocês que, se vocês souberem a definição dessas três tecnologias, SOAP, o DDI e WSDL, vocês conseguem acertar muita questão sobre o Web Service. E agora, coloquei aqui um outro bônus a mais também, que eu elaborei um simulado aqui para vocês poderem fazer, baseado nessas informações que a gente estudou até agora. Então, por exemplo, simulado 1, a questão que pede o seguinte: o RUP é um processo de engenharia de software que aumenta a produtividade da equipe e oferece as melhores práticas relacionadas a software através de diretrizes, templates e orientações sobre ferramentas para todas as atividades críticas de desenvolvimento. Defina de forma sucinta quais os objetivos e a proposta dessa metodologia. Aqui, pessoal, como eu estou falando sobre o RUP, eu teria que citar o que era esperado que fosse citado. Citar as principais características e principais objetivos do RUP. Dizer que ele é iterativo e incremental, dizer que ele é composto por fases e disciplinas, e dizer que ele é baseado em princípios chaves e em características relacionadas a boas práticas de utilização. Citar duas características do RUP, a gente tem lá uma série de características, a gente poderia escolher qualquer uma delas e falar. Poderia falar, por exemplo, da abordagem visual, utilizando o ML, poderia falar da iteratividade, poderia falar de qualquer uma das características existentes no RUP. E a alternativa C, descreva a organização do eixo horizontal e suas responsabilidades. Aqui eu teria que saber qual é o meu eixo horizontal. Meu eixo horizontal é representado pelas minhas fases e dizer quais são as responsabilidades de cada uma dessas fases. Percebam aqui que nesse ponto eu defini 10 linhas para que pudesse escrever sobre o assunto. Então eu recomendo, pessoal, que vocês façam esses simulados aqui. Se quiserem, pode me mandar. É lógico que eu não, a demanda vai ser muito grande, mas eu vou dentro do... prometo responder todos vocês dentro de um limite de tempo considerável. Lógico que eu não vou ter como responder de prontidão, mas eu posso ajudar vocês. Mas a ideia é que vocês façam isso em casa, tentando atingir a quantidade de linhas e falando sobre o assunto. Coloquei assuntos bem simples para ficar fácil para vocês poderem fazer isso sozinhos. Simulado 2, a construção de um projeto de software utilizando o processo de desenvolvimento Scrum, os ciclos de desenvolvimento são curtos e constantes. Acerca desse assunto, descreva o ciclo de vida de um requisito no Scrum. Aqui o que eu teria que falar? Teria que falar sobre todo o processo de Scrum. Ali que eu começo no Product Backlog, depois eu avalio as minhas informações para o Sprint Backlog, passo para a minha Sprint, vejo se eu atendi a minha missão, minha retrospectiva e minha revisão, e ao final começa novamente todo o meu ciclo de vida. Então eu teria 15 linhas para falar sobre esse assunto. Questão 3, essa aqui seria sobre o XP, só para mostrar que a gente conhece quais são as práticas propostas pela metodologia XP e o objetivo de cada uma dessas. A gente tem cerca de 14 práticas XP, bastaria que eu escolhesse 5 delas e falasse refatoração, time coeso, ritmo sustentável, qualquer uma dessas práticas relacionadas à utilização do XP. 10 linhas é o suficiente. Perceba que eu variei, a hora eu coloquei mais espaço e a hora eu coloquei menos espaço, só para vocês terem esse costume, para vocês praticarem mesmo. Isso aqui é um dever de casa para vocês fazerem, para poder praticar aqui, escrever de forma mais resumida ou de forma mais detalhada, de acordo com o que a questão estiver pedindo. E por último, uma questão que ela pede para que você faça a definição dos testes, 3 técnicas de teste e as características de 3 técnicas. Poderia falar aqui sobre teste de recuperação, teste de esforço, qualquer um dessas técnicas de teste. A complexidade ciclomática de um software que possua representação em grafo a seguir. E aí aqui é baseado naquelas perguntas diretas que tem que ter uma resposta objetiva. Aqui eu teria que saber qual é a minha fórmula para poder calcular a complexidade ciclomática. Sabendo essa fórmula, eu faria o meu cálculo, mostraria aqui as informações. Lembrando que existem 2 fórmulas para calcular a complexidade ciclomática. Qualquer uma das duas atenderia aqui, bastasse que eu demonstrasse os cálculos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham apreciado também esse bônus, que é uma forma de fazer com que vocês pratiquem mais essa ponto de questões discursivas. E encerramos por aqui e até a próxima.